Muito bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos à série de webinários, uma série de diálogos com relação à interoperabilidade no setor de proteção social. Eu trabalho na Índia e eu serei a moderadora da sessão de hoje. Hoje vamos falar sobre sistemas de alerta precoce e como podemos falar de interoperabilidade. Estou vendo aqui o número de participantes crescendo, com 47 participantes já nesse momento. Enquanto as pessoas vão se conectando, vamos falar de algumas questões práticas para esse webinário. Muitos de vocês já participaram de outros webinários dessa série, talvez já conheçam um pouco desses detalhes práticos. Então, vou falar novamente para aqueles que estão se conectando pela primeira vez. Temos tradução simultânea, estou falando em inglês, para aqueles que desejem versão espanhol, português ou francês. Temos tradução simultânea. Você pode clicar no botãozinho de interpretação. Você pode clicar nos três pontinhos que diz mais, aí você entra na opção de interpretação simultânea e aí você pode escolher o seu canal. Há a opção de mutar o original, se isso for mais confortável para vocês. Vocês vão ver que tem um bate-papo aqui na lateral. Você pode compartilhar links, comentários, mas se tiverem pergunta, gostaria de pedir que vocês usassem a caixinha de perguntas do Zoom. Assim vocês podem marcar as perguntas que já foram respondidas e algumas pessoas podem até responder diretamente ali. Há também outros recursos, se você quiser fazer a pergunta de forma anônima, também tem essa opção. Você também pode votar nas perguntas para a gente saber quais são as perguntas que geram mais interesse. Essa sessão está sendo gravada, então, se vocês estiverem com o microfone ligado e a câmera, mantenham isso em mente, e se não tiverem consentimento para essa gravação, mantenham o microfone e câmera desligados. Agora temos mais de 70 participantes, já falamos de todas as questões práticas, então vamos passar para o nosso programa. Vamos falar do tema, vamos conhecer melhor os nossos palestrantes, depois vamos ouvir as apresentações de cada um, depois haverá uma discussão e depois espaço para perguntas e respostas. Vamos passar para o próximo slide, vamos falar de alerta precoce, para ação precoce e interoperabilidade no setor de proteção social. Vamos ouvir primeiro Joe Zarur, da WFP. Ele é conselheiro da WFP, das Nações Unidas. Ele tem experiência no setor sem fins lucrativos e ele tem experiência em vários setores também na utilização de inteligência artificial. Depois, a Alexander Jäger, que é especialista do Banco Mundial. Ele tem cerca de 10 anos de experiência em várias instituições internacionais. O trabalho dele se foca no financiamento de risco climático, proteção social, sistemas trabalhistas, proteção social adaptativa, entre outros.
temos também Mulder Muktmula, também especialista em financiamento de risco de desastres e também coordenador de mecanismos de redes de segurança escaláveis. Ele trabalha no Malawi e trabalha em ação humanitária e apoio social desde 2010, cerca de 16 anos. Ele tem um diploma em ação humanitária internacional e um MBA na gestão financeira. E da Costa Rica temos Sandy Gordon, membro da IMAS. Vamos ouvir um pouco mais sobre a IMAS, sobre ela é administradora e também ela é especialista em recuperação de desastres. Tem mais de 23 anos de experiência trabalhando em instituições públicas. Depois teremos discussão, temos a Tanasi Akumuntu, diretor de TI no Ministério da Onda e Ministério do Ambiente. Ele tem mais de 17 anos de experiência em sistemas, em interoperabilidade, análise de negócios e também desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos. Temos também Nina Bekele, é gerente de desenvolvimento de parcerias estratégicas para impacto social no Google. Ela lidera colaboração com governos, organizações internacionais, ONGs e a academia com foco na resiliência climática, resposta à crise, segurança alimentar, educação e transformação digital. Agora que nós já conhecemos um pouco mais os nossos palestrantes, então vamos falar um pouco sobre os organizadores que é a Iniciativa de Convergência Digital, ou a DCI, que foi lançada em 2021 como um esforço conjunto dos membros da USP 2030 e organizações da sociedade civil e empresas do setor privado para apoiar a transformação digital de sistemas de proteção. Temos ajuda do governo da Alemanha, da União Europeia, o DIS, a FIAP, Expertise France, o Banco Mundial. O que que faz o DCI? O DCI trabalha em 4 pilares. Passando ao próximo slide. Muito obrigada. Temos 4 pilares. Temos o compartilhamento de conhecimento, que inclui webinários como esse, eventos presenciais. Isso pode ser acessado com gravação desses webinários também no nosso site. Temos também padrões técnicos globais para atender às questões de proteção social. Também apoia os países na transformação digital para a implementação dos parceiros que vocês viram no outro slide. E também o quarto pilar é o desenvolvimento de capacidades e treinamento na transformação digital. A série de webinários foi lançada pelo DCIs nas conversas técnicas em torno de sistemas de informação para proteção social. Nós temos vários países, Brasil, Coreia do Sul, entre outros. E os recursos estão disponíveis no site da DCA. Falamos da interoperabilidade em vários setores. Vamos falar dos alerta precoce e como isso se conecta com proteção social hoje. Vou chamar agora o representante do World Food Program, Programa Mundial de Alimentação, Joe Zarur. Olá a todos, vocês me ouvem bem? Hello, can you hear me? We can hear you. Sim, podemos ouvir, ouvimos muito bem.
Eu tive um probleminha na conexão, então só queria verificar. Muito obrigada a todos pela atenção e pela contribuição de hoje. Acho que será uma sessão de discussão muito útil. Vamos começar com falando dos principais tópicos de hoje. A gente pode preparar o terreno, estabelecer um contexto e também dar alguns exemplos como a WFP vem se engajando nesse tema e dar o contexto de cada país. Vou falar de alguns exemplos da África, a região dos Mil Montes, como exemplo, na África. Como nós sabemos, pode voltar uma página, por gentileza? Nós apreciamos a proteção humana como resultado de agir precocemente ao invés de reagir a determinado evento. E há muitos riscos em vários países, e isso exacerba o mecanismo de resposta e solução. Uma vez que tenhamos estabelecido cenários precoces para aumentar a velocidade de resposta. Se pensarmos no alerta precoce como informação de um risco de algo que pode acontecer, você pode ter uma ação mais planejada, pré-organizada, onde há o planejamento da ação com um mecanismo de respostas, e aí temos os interlocutores corretos estabelecidos e também temos padrões de operação já estabelecidos. Nós apreciamos que nós sabemos que ação e informação são coisas diferentes, mas agir com base em informação necessita de determinados mecanismos. Há a necessidade de compreender o que e quem está exposto ao perigo, a evolução do perigo e do risco, à medida que o evento se aproxima. Então, a comunicação e alerta ajuda os tomadores de decisão e também medidas pré-definidas podem ser medidas através de limiares pré-acordados com base na localização e contexto. Quando esses limiares são superados ou estão perto de serem superados, isso desencadeia ação já pré-planejada. Nós sabemos que há muitas limitações, como qualidade dos dados e a necessidade de validação contínua, intervenção humana, etc. Então, isso pode ser convertido em cenários sujeitos à ação, ou seja, definir o que, o quando e o como. Há vários tipos de elementos de dados, seja da observação terrestre para desenvolver cenários e combinar modelos com o conhecimento local passa a ser fundamental para os elementos preditivos que estabelecemos. Podemos mencionar também a transparência e também a informação e tomada de decisão. Quando se fala de métodos orgânicos ou sintéticos, são elementos importantes que precisam estar pré-estabelecidos. Isso nos leva ao centro da questão. Se a gente for pensar em interoperabilidade, nós todos sabemos que há várias camadas de interoperabilidade, incluindo o propósito, operações
instituições para resumir a insights e caminhos que nos ajudam a determinar qual a infraestrutura, quais são os dados a serem utilizados e o que deve ser ativados para determinado tipo de ação. E o que é mais importante também, de forma que esses dados sejam compartilhados, esses mecanismos de integração e de interoperabilidade precisam estar estabelecidos, mas também uma clareza de papéis e responsabilidades e também coordenação entre governos e parceiros externos. São elementos que vimos como fundamentais. Eu gostaria de destacar aqui que cada vez mais esses modelos preditivos já estabelecidos necessitam uma espécie de um fluxo de dados no momento certo, da qualidade adequada para desenvolver essas capacidades preditivas como intencionado. Aqui mencionando alguns elementos que nós já vimos, claramente, o qualidade e dados adequados são fundamentais. Um elemento muito importante, vamos dizer que precisamos coletar dados de uma estação climática ou se uma imagem de satélite for transformada em ação, são talvez sobrepostas ou levadas em corações. Então, é muito importante ter integralidade de informações, ter os dicionários de dados adequados, de forma que a gente possa colocar todos os elementos para coerência. É muito importante também que seja muito importante o momento que os dados entrem no momento adequado para subsidiar decisões e do ponto de vista da confiabilidade dos dados, é muito importante verificar a fonte dos dados também. Há também a necessidade de utilizar os dados de forma responsável e garantir que há uma coleção mínima de dados para garantir que haja ação adequada e também que reflita a realidade. Um exemplo de como seria uma intervenção da WFP, Programa Mundial de Alimentação. Há políticas e estruturas. Há algumas intervenções específicas que incluem fortalecimento de informação, coordenação, exercícios de simulação em vários níveis, nacional, subnacional e local, incluindo o desenvolvimento de procedimentos operacionais e coordenar e simular um evento que pode acontecer, e também metodologias de proteção social onde verificamos as capacidades e os elementos que precisam estar estabelecidos, ou para compreender ou mapear determinado conjunto de dados ou determinado fluxo de trabalho. Há algumas ferramentas que podemos utilizar, mas hoje escolhemos para esse webinar dois exemplos. O primeiro é uma plataforma que chamamos de Prism, Prisma. O Malawi vai nos falar de um exemplo como essa plataforma foi mobilizado e como isso trouxe benefícios e também sobreposição de risco e dados populacionais, análise de risco para identificar elementos de resposta e também o trabalho com agências de governo e outros parceiros, e não somente as ferramentas da WFP, incluindo algumas ferramentas do Google, e a gente vai ouvir do Google também hoje como isso foi mobilizado. Basicamente, são modelos de inteligência artificial que utilizam dados para estimar
eventos. Esses são exemplos de ferramentas, dependendo do contexto e do que o governo pede. Agora, no nível interno e externo, temos algumas ferramentas que temos utilizado, bem como outros critérios, para permitir uma ação precoce para antecipar eventos antes de que aconteçam. Obviamente, alavancamos uma série de dados de fiabilidade, de segurança e elementos que rastreamos como bem uma progressão de eventos enquanto vão acontecendo, como imagens satelitais e o mais importante, observamos bem de perto o trabalho com as agências nacionais para garantir que eles possam utilizar esses modelos na hora da tomada de decisões. Então, algumas coisas que devemos mencionar também, as partes interessadas estão engajadas, são fundamentais para esse ecossistema e, obviamente, incluem agências de desastre, de meteorologia, agências de proteção e muitas outras que têm trabalhado até hoje. E alguns exemplos seriam, por exemplo, nós falamos sobre a situação na Malawi e o caso de uso, como estão institucionalizando a ação antecipatória através de plataformas de diálogo nacional e grupos de trabalho técnico, utilizando diferentes ferramentas para a gestão e como as decisões são tomadas. Então, basicamente, há fatores decisórios dos quais já temos falado, são limiares que determinam quando as medidas de suporte devem ser ativadas, são necessárias para calcular a quantidade de recursos e tempo que são necessários e também a disseminação de avisos precoces. Entendemos que também há situações dentro de um ciclo de risco de desastres, mas também há outras coisas que têm a ver com proteção social ou passos para a proteção social. Até aqui até que ponto podemos construir isso, por exemplo, de uma perspectiva de alvos de sistemas de proteção social. São dados que afetam de um modo ou outro. Vamos ver alguns exemplos de diferentes contrapartidas do governo. Obrigado pela sua atenção e fico à sua disposição para responder qualquer pergunta que puder surgir. Obrigado. Muito obrigado, Joe. Essa ferramenta da WFP foi particularmente útil e vamos voltar a essa discussão depois, mas por enquanto eu gostaria de convidar o nosso próximo palestrante do Banco Mundial, Alexander Jäger, para falar sobre situações adicionais na proteção social nos casos de risco. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de falar um pouquinho, tendo em conta o que Joe disse. Passando então para a hora de dar informações, como trabalhar com a informação que temos em situações de advertência precoce. Também sabemos que é necessário escalonar esses avisos. Temos que diferenciar um pouco alguns elementos, por exemplo, para as secas, sabemos de um mês antes se vamos ter algum furacão, por exemplo. Também sabemos que necessitamos construir sistemas, isso é muito bom, mas não durante a crise. Tem que ser feito antes, sempre muito melhor e mais efetivo e eficiente. Eu gostaria de acrescentar que projetar esses sistemas em geral é muito bom,
mas em alguns países onde os sistemas já estão construídos, podem ajudar em diferentes crises, mas sempre é bom tê-lo preparado com antecipação para cada situação. Além disso, também afrontamos problemas de último momento. Isso significa que necessitamos utilizar os sistemas para identificar as pessoas que estão em necessidade, quantas cidades, qual é o alvo preciso, o dinheiro que necessitamos utilizar para pagar ajuda, para fazer transferências em dinheiro. E também, nessa última milha, em caso de desastres, a coordenação pode ser um pouco difícil. Talvez a coordenação entre o governo, diferentes instituições, as ONGs, pode ser muito complexo e desafiador. Esses são os desafios. Obviamente, podemos encontrar uma solução para esses desafios, mas por que pensamos que os sistemas de proteção social são bons? Primeiro, porque são uma infraestrutura existente que nos permite economizar recursos e tempo. Também é importante que cada país tenha seu próprio sistema, que tenha uma abordagem baseada em direitos. Quer dizer que as pessoas tenham o direito de pedir esse sistema de proteção social e que esses sistemas sejam uma ferramenta de sustentabilidade de longo prazo, antes e depois dos problemas acontecerem. Também os funcionários devem estar familiarizados com a interface e como trabalhar com populações vulneráveis. Em termos das respostas a esses desastres, entendemos que tem uma expansão vertical, isso aumenta os benefícios para os beneficiários existentes. Também tem uma expansão horizontal, que acrescenta beneficiários temporalmente. E também tem componentes centrais. Isso significa que, ao invés de nós concentrar somente no centro, queremos estender isso para outras pessoas que estão no risco da pobreza, no risco do desastre e que também vão necessitar essa ajuda. Sempre falamos de diferentes componentes centrais, como cadastros sociais, mecanismos para encontrar os objetivos, sistemas de pagamento. Próximo slide. Esse aqui é o slide mais importante. Levemos em conta na esquerda que se quisermos integrar esses sistemas de alerta precoce, necessitamos integrar diferentes ferramentas. Por exemplo, temos um risco de monitoramento. Bom, para isso temos que sair e ativar esses alarmes. No lado da proteção, temos também pagamento e desembolso, temos que monitorar. Tudo isso é muito importante, tem ferramentas de feedback. Agora, quando nós falamos sobre integração, tem integração técnica e institucional. A técnica significa que temos que integrar essa progressão com dados sociais e sobrepor os aspectos geográficos e o risco para o alvo. Também queremos estabelecer mecanismos específicos para que possamos dizer quando é que alguma coisa vai de fato acontecer e como é que podemos verificar. E depois também queremos fazer um rastreio para ver o que acontece. Isso é do lado técnico. Do lado institucional, temos que fazer uma coordenação com as partes interessadas e ver os diferentes tipos de atores, para que possamos ver, por exemplo, as retiradas, as instituições técnicas, quais são as funções desenvolvidas, ou os ministérios de finanças. Do lado
institucional, também temos que ver, por exemplo, aqui vamos começar a ver uma situação mais complexa e diferentes instrumentos financeiros que começam com o orçamento do governo. Esses são temas importantes para outras conversas, mas para ter em conta quais são as coisas diferentes que necessitamos considerar agora. Próximo slide, por favor. Então, vamos ver umas coisas mais específicas, mas eu acho que é importante para nós discutir para onde vai cada ação, o que queremos conseguir e quais são os diferentes tipos de conquistas que queremos ter para dar uma resposta concreta. Então, queremos uma resposta que seja rápida. Isso significa que queremos ver um impacto. Queremos também ver resultados de nutrição melhorados. Também queremos ver também o que acontece com as pessoas que devem se deslocar por conta da migração. Se tem algumas geografias. Temos que pensar justamente nessas situações e qual é o caso que queremos garantir para as pessoas. A eficiência econômica, e quanto mais rápido a gente age, mais seguro, e quanto menos, mais tempo demora e mais caro fica. Precisamos, então, ah, diminuir esses custos e, depois de fortalecer os sistemas, precisamos garantir que as instituições nacionais estão prontas para eventos e temos melhor capacidade e maior credibilidade. Último slide. Então, algumas mensagens que queríamos compartilhar agora. Vocês conhecem a função dos serviços de alarme, que tem esses riscos. Também falamos sobre sistemas de proteção e resposta, e como isso pode ser integrado. Quando nós falamos sobre interoperabilidade, às vezes falamos sobre interoperabilidade institucional, e também queremos fazer isso antes da crise chegar, é por isso que temos que estar prontos, e depois, obviamente, necessitamos saber como é que as coisas vão funcionar. E é muito importante dizer que temos que, por exemplo, não é uma ideia louca, mas é algo que acontece e ficamos muito felizes de poder discutir isso segundo cada caso, segundo cada país. Tá bom? Então, muito obrigado por terem prestado atenção à minha apresentação. Muito obrigado, Alexandre, e por essa apresentação tão concisa, especialmente por essa conclusão no final. Agora, eu gostaria de convidar nosso próximo palestrante, que nos apresentará particularmente com esse programa. Senhor Kukula. Aparentemente perdeu a conexão. Aparentemente sim, caiu a conexão. Não tem nenhum problema, então vamos solicitar ajuda técnica. Enquanto isso, podemos continuar com a programação. Vamos com a Sandy Godham. Será que podemos fazer isso? Sandy, tudo bem? Você gostaria de continuar? Isso, muito bem.
Temos a Sandy Gordon, que vai falar sobre uma ferramenta geoespacial que é a GeoCineRuby. Muito obrigada. Então, temos um horizonte claro sobre como vamos ajudar as pessoas que necessitam. Essa é uma pergunta que tem estado na Costa Rica há muito tempo e dentro da transversalização do risco de desastres, a nossa intenção e nosso interesse é proteger a população. Tendo dito isso, o nosso interesse é fortalecer a capacidade de resposta do sistema de proteção social adaptativo. A Costa Rica tem sido mundialmente reconhecido pelo seu sistema de gestão. Não quisemos ir por além desse sistema de proteção, transversalizando o gerenciamento do risco de desastres, desenvolvendo uma plataforma que fosse ou que nos desse um dado geoespacial que nos permitisse identificar de onde vêm esses fatores, priorizando a pobreza extrema e a vulnerabilidade também, porque nós temos as nossas visões, sempre com um enfoque de precisão que é saber onde as famílias estão, buscar as famílias, chegar automaticamente com essas famílias através de ações que estejam voltadas a soluções integrais permanentes. Não é que atendemos a urgência e depois é reiterado ou voltando para a pobreza ou pessoas em situação de emergência. Para isso, temos vários objetivos. Nós pensamos, não temos uma plataforma que reúna a informação, temos plataformas diferentes, com diferentes dados. Então, necessitamos e daí desenhamos essa estrutura informática. E depois retomamos aqui o que Joy dizia. Se não tivermos qualidade de dados, como vamos estar seguros de que vamos fazer processos corretos? Então, ali decidimos fazer essa tarefa de fazer uma proposta para corrigir esses dados que estavam dentro do nosso sistema GeoCineRuby. É uma plataforma onde podemos encontrar algo que descansa, essa base de dados descansa na informação e praticamente 90% da população de Costa Rica. Daí a importância de que os dados que nós estamos consumindo são para realizar as nossas projeções e tem que ser à medida. Desenvolvendo um portal de informação de georreferência. Aqui nós dizemos que temos dados de localização por um lado, temos dados básicos de informação pelo outro. É hora de criar algo que me permita identificar em um só lugar os dados que nós necessitamos. Aqui é onde nós incorporamos, porque o país foi ou tem recebido consequentemente situações relacionadas à mudança climática. Nós temos visto a necessidade urgente de que não somente temos que dar resposta, mas também temos essa solução. E eu retomo o que os outros palestrantes disseram. Nós não podemos trabalhar como resposta se não tivermos em claro aonde temos que ajudar. E, além disso, como é que vamos trabalhar com os processos de reabilitação e de recuperação? Então, a análise geoespacial que fazemos de maneira preventiva deve criar uma resposta, gerar uma resposta. E a análise geoespacial nos obriga a confirmar esses dados com os direitos das pessoas indígenas ou aborígenes. A importância de manter seu espaço adicionalmente protegê-lo dentro do seu ambiente e da mesma forma
São pessoas que recebem serviços de saúde e não é a mesma coisa atender a resposta de uma pessoa que está com essas condições de vida em pobreza ou uma pessoa que está em extrema pobreza, mas que adicionalmente tem uma condição de deficiência que faz com que a sua participação seja limitada na sociedade e que seja ainda mais complexo o processo de prevenção da resposta e também de recuperação. E isso faz o processo ser um pouco mais complexo e ter essa inclusão nessa resposta de prevenção. Essa é a proposta dentro da GelCiniRUB, foi o que nós imaginamos inicialmente. Nós nos juntamos com todas as instituições que tinham a informação que nós precisávamos e adicionamos as nossas informações. Essa é uma situação onde todos saem vencendo dados, informações, perspectivas e possibilidades, previsões para prevenir e dar resposta. Incorporamos informação da Comissão Nacional de Emergência, que é o serviço de resposta à emergência, priorizando populações em territórios indígenas e aquelas que têm situação de mais vulnerabilidade. Aqui vemos como o trabalho foi expandido significativamente. Como mencionei anteriormente, vemos muitos mapas e o que mais conseguimos ver aqui? Aqui podemos ver as famílias, habitação, gerar estatística, incorporar os elementos de vulnerabilidade e deficiências, se a chefe de família é do sexo masculino ou feminino, quantas pessoas trabalham, o nível de renda, a profissão, se é uma profissão formal ou informal. Todas essas estatísticas estão disponíveis nessa plataforma. Então, em pouco tempo, conseguimos integrar muitas informações. Aqui na próxima página, o que nós fizemos foi pensar em agrupamentos, graças ao apoio do Banco Mundial. Todos esses recursos, nós pensamos nisso, desejávamos isso, mas sem os recursos para criar isso, teria sido muito difícil e teria demorado muitos anos. Então, o Banco Mundial é muito importante, um pilar muito importante para a Costa Rica, para a construção dessa ferramenta. Nós temos o conhecimento, eles nos financiaram, deram apoio, ofereceram muitos recursos e nós criamos esses agrupamentos para identificar a situação de pobreza em várias áreas multidimensionais, camadas de pobreza extrema, ah, as áreas que precisam de intervenção diante de uma emergência. Próxima página, como mencionado anteriormente, ainda que tenhamos priorizado algumas populações no mapa, não significa que a gente não possa criar outros tipos de pobreza, já que são multidimensionais. Por exemplo, se tivermos um risco vulcânico, gostaríamos de saber qual é o status, a condição dos telhados das habitações. Podemos obter esses dados, sabemos, por exemplo, se tem acesso à água, em termos de dados demográficas, podemos ter informações para fornecer processos de intervenção de acordo com as necessidades, idade, se há bebês, quais são as idades, quais são as necessidades, o tipo de alimentação, quais são os recursos necessários, vitamina, proteína, se houver um chefe de família único, se for uma chefe de família do sexo feminino, onde a pessoa não consegue suprir as necessidades da família.
Há várias situações dentro de determinada área e também o nível de pobreza, como mencionado anteriormente. Isso nos permite saber se podemos classificar a estatística por nível de pobreza. E os outros fatores podem ser adicionados, e aí continuamos a construir um cenário de qual tipo de processo de intervenção poderíamos implementar. Passando ao próximo slide. E claramente não podemos esquecer uma questão que é a mais importante dentro da proteção social. As questões mais importantes, muito relacionados à disponibilidade de recursos financeiros e que também nos permite construir e visualizar qual seria o planejamento do Estado com relação aos recursos para oferecer apoio às famílias. Como eu mencionei anteriormente, se 90% da população estiver dentro da plataforma, podemos ver se tem seguro, se tem um membro da família que oferece ajuda financeira àquela família, se tem algum sistema de aposentadoria, se tem um seguro de estudante ou outro. É muito importante, dependendo da localização geográfica, em termos de imigração. Então, como foi falado pelo Joe, precisamos focar em determinada área específica. Também precisamos pensar no fato que a família precisa passar por um processo de recuperação e reabilitação e os recursos necessários. A resposta do governo poderia ser um subsídio, um pagamento para resolver a questão emergencial. Precisamos pensar que estamos dentro de uma sociedade e precisamos saber que tipo de emprego a família tem, quais são as atividades, se é atividade formal ou informal, se isso se eles continuam a contribuir para a família ou se há desemprego. Dentro do processo, pensamos o que mais desejamos atingir. Aqui temos grandes ambições quando nos damos conta do tipo, da quantidade de informação que poderíamos trabalhar. É o que prometemos ao Banco Mundial. Nós prometemos que teríamos informação e estamos tentando melhorar a qualidade dos dados, usando mapas oferecidos pelo Comitê de Emergência Nacional. Falamos de meteorologia, recursos hídricos, tsunami, deslizamentos, enchentes. Também temos interoperabilidade com a instituição de energia elétrica para obter dados das famílias registradas no Sinirube. E essa interoperabilidade nos permite saber que os dados que nós coletamos ou oferecemos, quando vamos intervir em proteção social, a gente pode comparar esses dados com outros bancos de dados para ter a informação mais precisa possível. E achamos que a interface com a instituição de energia elétrica é muito importante, mas também temos algumas populações que não têm o serviço de energia elétrica. Precisamos capturar esses dados também e utilizar esses dados para os processos que mencionamos anteriormente, é, prevenção, resposta e recuperação. Também precisamos de interfaces de interoperabilidade com a ARECEP, que é uma das instituições que nós temos aqui que oferece serviços. Então, dessa forma, não precisamos sair procurando uma instituição de desenvolvimento que vai nos dizer quais são os dados dos assinantes, os pagadores. Agora obtemos esses dados com o nosso relacionamento com essas organizações. E isso nos permite o seguinte:
ter um documento atualizado de protocolos de interconexão, sabemos tudo no preto no branco, o que pode ser melhorado a partir daí. Estamos também um formulário resumido para atenção a emergências para aqueles que estão diante de uma emergência. Não podemos, né, durante uma emergência, não dá para ficar preenchendo formulários, então precisamos garantir a proteção das famílias. É muito importante ter esses formulários depois mais breve e depois podemos obter outras informações com a conexão com outras instituições e outros bancos de dados. Então, esses são dados mínimos que precisamos para desencadear determinados processos, levando em consideração o arcabouço jurídico da Costa Rica, precisamos tratar os dados que não necessariamente vão para domínio público. E então precisamos assinar acordos que vai permitir à população nacional manter a sua privacidade dos seus dados. O fato de que estamos diante de uma emergência não significa que vamos violar os direitos humanos dessas pessoas. Os direitos humanos das pessoas devem ser protegidos. Então, precisamos ter um protocolo de atualização de informação, protocolo interno. Depois de uma crise, a gente tem ainda toda a população, pessoas em situação de pobreza e que precisamos nos adaptar diante da situação. Como eu falei anteriormente, temos relacionamento com a academia, que são pessoas que nos ajudam a tomar os primeiros passos nessas situações. É importante porque não somente enriquece o processo educacional no país, mas também fortalece os sistemas da Costa Rica e também precisamos de pensar em planos de contingência. É algo que estamos atualmente implementando, estamos tentando desenvolver um plano de contingência. Por exemplo, se precisarmos nos conectar através do satélite, como isso vai ser feito? O que que os profissionais precisam em campo para obter informações e continuarem a trabalhar? E nós dizemos que no nosso projeto que a máquina continua a funcionar de forma, ou seja, que estamos operacionais o tempo todo. Passando ao próximo slide. É, bom, por mim é isso, mas na verdade nós temos também temos algumas perguntas que achamos que é muito importante para o debate, então isso será feito durante a sessão de perguntas e respostas. Podemos passar adiante. Muito obrigada, Sandy. Muito útil ver a mobilização dessa ferramenta de forma muito completa. Então, foi muito útil toda a jornada do usuário. O nosso palestrante do Malawi está tendo questões de conexão. Infelizmente, teremos que pular a apresentação do Malawi. No entanto, temos também a parte de discussão. Temos, senhora Tana, Ruanda, então, peço que ligue sua câmera e o microfone para ouvirmos Atanasi Akumuntu. Sim, está conosco. Nós vimos o exemplo da Costa Rica, mas sabemos que na Ruanda também há uma evolução na integração de AWS. Quais são as agências que a Minema agora coordena para preparação e resposta à emergência? E quais são os mecanismos que você utiliza entre ministérios? Ó, excelente pergunta. O Minema é responsável pela coordenação, papel de coordenação
e coordena os esforços para a gestão de resposta à emergência e prevenção de emergências. Como sabem, alerta precoce é algo que precisa de colaboração e coordenação entre setores e instituições. Estamos trabalhando com muitas instituições públicas, começando com a Agência de Meteorologia, Meteo Ruanda, é que nos dá as previsões climáticas e também fazem monitoramento dos perigos e riscos e também informação de alerta precoce. E esses dados entram no Sistema de Preparação Nacional. Temos também no Ministério, desenvolvemos um sistema de alerta precoce principalmente para dois riscos: tempestades e deslizamentos, como foi dito pelo Joe. E recentemente, estamos com o Google Flat Hub, estamos utilizando os modelos de inteligência artificial para ribeirinhos e também, além disso, estamos colaborando com a Polícia Nacional da Ruanda e o Ministério da Defesa, claramente, que são parceiros fundamentais na evacuação de segurança, resposta à emergência, logística durante eventos de emergência. Temos um outro ministério, o de local do governo local, Ministério de Governos Locais. Esse ministério ajuda na coordenação da estrutura de governos locais nós temos os postos de comando distritais e também postos de comandos nacionais, como o que temos no Minema. Temos também o Ministério da Saúde, responsável para preparação para emergência e coordenação de respostas à emergência. Além dele, temos o Ministério de Infraestrutura, principalmente com relação a vias, eletricidade, segurança e também todos os setores coordenados pelo Ministério da Infraestrutura, também o Ministério da Agricultura e Pecuária, que coordena a segurança alimentar, alerta precoce e também planejamento de resposta, principalmente na área de agricultura. Temos também outros interlocutores, Ministério de Cidades. Temos também um plano de telecomunicação de emergências com apoio da ITU, mas também do World Food Program, WFP, e também já iniciamos a implementação. Temos também institutos que compartilham dados espaciais, imagens de satélite, como já mencionado hoje, e também temos a Cruz Vermelha, que nos dá apoio a respostas em comunidades, distribuição e também primeiros socorros. E em seguida, a WFP, também Programa Mundial de Alimentação, que nos ajuda a recuperação na emergência e também melhoria do nosso sistema de informação de alerta precoce e toda a interoperabilidade que estamos tentando implementar. Então, com relação à pergunta que você fez em termos dos mecanismos que temos disponíveis, plataformas, comitês e estruturas, são estruturas e mecanismos que nós já estabelecemos para garantir a coordenação entre ministérios, mas também entre setores. Vou te dar alguns dos exemplos do comitês que nós já temos. Temos o Comitê de Gestão de Desastres no nível nacional e setorial. Temos o Comitê Nacional, que tem um papel de coordenação, que tem o Minema, o ministro da Minema, do Ministério Minema, e também inclui outros
ministérios como infraestrutura, saúde, governos locais, etc., ambiente, agricultura. Temos o Nadimatec também, que é responsável pela operação do cotidiano, implementação e coordenação entre ministérios. Temos também a Plataforma Nacional para a Gestão de Desastres, que é mais um, e também temos os grupos de trabalho temáticos, como, por exemplo, de emergências, coordenando cada ação de emergência. Então, temos sistemas de partilhamento de dados, como eu já disse, sem esses sistemas de informação implementados, nós vemos essas situações com as categorias das tormentas. Houve 4 categorias de tormentas e recentemente pensamos sobre a interoperabilidade e integramos um sistema de informação precoce com respaldo do PMA. Com esse respaldo técnico, agora estamos começando a ver como integrar o cadastro social, porque vemos 2 tipos de dados principais. Outro apoio que conseguimos de PMA foi estabelecer uma ferramenta de coleta de dados que ajudou o Ministério a coletar 2 séries de dados, especialmente no tocante ao impacto dos desastres, e aqueles que já estavam no nosso sistema de informação de alerta precoce, e necessitamos integrar tudo isso com os dados do registro social para poder conhecer informação, dados sobre as casas, a informação da população, que temos que respaldar em caso de emergência. Esses são os sistemas que temos até agora, mas vendo os planos, as políticas que temos, podemos mencionar a política de gerenciamento de risco de desastres, temos o plano de comunicação de emergências no nível nacional, e isso nos ajuda a garantir uma estrutura de comunicação resiliente para intercambiar os dados em tempo real. E essa alarme precoce pode ser compartilhada, podemos disseminar os dados, um plano que nos ajude nesse sentido. Isso foi desenvolvido para dar suporte. Muito obrigado. Temos tantos ministérios, saúde, finanças, defesa, tem diferentes comitês, grupos de coordenação, grupos temáticos que se reúnem. Você disse, né? São muitos dados realmente. Até que escopo a população e os dados econômicos contribuem com essa ferramenta por além do planejamento e da resposta que podem entregar. Como você observa esses conjuntos de dados fundamentais que podem ajudar mais sistematicamente para dar uma resposta humanitária? Muito obrigado pela pergunta. Os dados são fundamentais. Hoje, até as pessoas dizem que os dados são relevantes e ajudam a tomar decisões. Por exemplo, a população, o GRR contribui a identificar áreas mais vulneráveis em caso de incidências, riscos de desastre. Podemos identificar tudo isso com ajuda, utilizando os dados relevantes. Mas, mesmo trabalhando com as partes interessadas, isso não implica muitos esforços. É por isso que a interoperabilidade é chave. Temos dados para sistemas que foram desenhados para falar por si sós.
Então, nós podemos identificar quando é necessário ter suporte ou assistência e também, ao utilizá-los, podemos melhorar o nível de priorização e como esses dados podem ajudar com as respostas de proteção social. Esses dados podem nos ajudar a encontrar um melhor alvo ou a análise desses dados. É justamente isso. Muito obrigado. E enquanto estávamos falando, eu acredito que a gente da Malawi conseguiu se conectar. Será que você pode ligar sua câmera e microfone? Sim, desculpem, aqui estou. Não, problema nenhum. Muito obrigado. Então, vendo aqui a apresentação de Malawi sobre como utilizamos o sistema de alerta precoce, essa aqui é a história completa. Primeiro, observamos a temporada de chuvas em Malawi, conseguimos projetar o risco de segurança a respeito das secas, utilizamos esses dados. Depois, por conta da tecnologia, que nem sempre funciona tão bem, às vezes utilizamos diferentes formas de medição. É por isso que utilizamos as ferramentas de medição do solo. Depois utilizamos os mecanismos de escalonamento e também, de acordo com as diretrizes, também utilizamos o pagamento digital para que as comunidades possam conseguir os seus recursos. Próximo slide. Então, aqui salientamos o uso da ferramenta, que é uma plataforma para ter informações em tempo real de alto impacto em alguns distritos. Também utilizamos para secas e para as alagações. Podemos identificar a situação com as comunidades e avisamos com tempo antes do desastre acontecer. Na maioria das áreas, conseguimos entrar em contato com as comunidades antes do desastre. Contudo, há uma parte de situações, uma iniciativa que tem suporte do Banco Mundial. Então, como estabelecemos esses alvos? Temos um ênfase no sistema, que é utilizado para alagações, e esse também é para secas. Então, seguimos esses padrões que estão em vermelho. Depois, conseguimos ver a quantidade de informação que conseguimos gatilhar com os recursos que temos. Então, em cada distrito tem seu próprio limiar. Dentro de cada limiar é gatilhado esse par. Então, é gatilhado um mecanismo de proteção social. Depois damos suporte. E agora temos o que nós chamamos de expansão vertical e também temos a expansão horizontal. Esses são recursos adicionais e temos dois. Temos o social, que é onde está o beneficiário regular, porque a outra diferença é
que um desses tem algumas limitações, e aqui utilizamos diferentes fontes indo do mais pobre de todos para o menos pobre, ou para quem está numa melhor situação. Então, de onde nós conseguimos essas pessoas? Conseguimos informação dos cadastros sociais, porque é muito mais fácil para nós conseguir informação das pessoas mais pobres. Então, em Malawi, 10% do que nós chamamos o Conselho do Distrito, a quantidade de beneficiários é 10% dessa população do Conselho do Distrito. Então, todos os beneficiários estão dentro desse cadastro. Temos dois gatilhos. Eu já disse que tínhamos dois projetos, então temos dois gatilhos. Temos aquele que chamamos de trigger o gatilho primário, que está baseado em dados satelitais. Então, um tem a ver com a temporada de chuvas. Então, cada temporada começa em novembro e finaliza em abril, para 10 de abril. Depois de ter esses padrões de informações, se alguns dos sistemas gatilhar dentro desse período, imediatamente bom, eu mencionei que de acordo com o design, tudo isso tem a ver com consumo. Vocês podem ver que a nossa temporada de chuva finaliza em março. Então, é ativado em março. E a ideia é que as pessoas possam ter formas de aquisição, porque o design do projeto, como eu já disse, é pensado para consumo. Nesse slide, vemos que para que possamos identificar um distrito, em outros países é chamado de províncias, nós chamamos de distrito. Então, nós analisamos essas 5 características. A primeira delas tem a ver com os distritos que sofrem secas nos últimos 10, 20 anos. Também podemos falar da insegurança alimentar, a vulnerabilidade, os níveis de pobreza. Porque talvez um distrito pode ter insegurança alimentar, mas os níveis de pobreza podem ser mais altos ou mais baixos. Então, nós vemos ao desenhar esse programa, vemos o sistema. Estamos falando sobre os canais de prestação ou sistemas de execução. Por exemplo, o cadastro social da Malawi é atualizado 100%? Falamos sobre os pagamentos digitais. Não queremos que as pessoas percam sua dignidade, fazendo filas para receber o dinheiro. Nós estamos falando sobre pagamentos digitais. E como esse sistema funciona? Analisamos as diferentes intervenções por parte de diferentes partes interessadas, diferentes players. E como tudo isso interage num distrito onde as mesmas pessoas estão engajadas, porque estamos nos concentrando na mesma situação, nas mesmas comunidades. Nesse caso, temos que ir para outro distrito, para outra área. Nesse slide, vemos que a resposta à crise
no Malawi, analisa essa escala que nós chamamos, que é um instrumento que utilizamos para chegar às comunidades antes de o desastre acontecer. Nós conseguimos prever que terá uma alagação nessa área utilizando os sistemas de alerta precoce, ou antecipar que vai ter uma seca, ou que terá insegurança alimentar. Esse aqui é o programa, como eu já mencionei antes, que tem o suporte do Banco Mundial através de um fundo que recebemos, um fundo fiduciário de doadores e também um seguro que garante que possamos implementá-lo. Começamos em 2020 e como objetivo queríamos chegar a 300 mil pessoas, contudo conseguimos chegar a 800 mil pessoas ou 800 mil famílias, na verdade. Próximo slide. Isso. Então, qual é o objetivo? O objetivo principal era processos de tomada de decisão pré-acordados e finanças em stand-by para dar suporte para uma entrega rápida desse alívio. Quer dizer, se tivermos 72 horas para responder, tentaremos então utilizar mecanismos de solução negativos, se falarmos de comunidades onde começam a gerar alguns ativos, mas se isso levar muito tempo para o governo, o que eles vão fazer é vender os ativos acumulados ao longo do tempo. Se as pessoas estão por cima da linha da pobreza, finalmente cairão por baixo da linha da pobreza. Então, a ideia é poder chegar a essas comunidades mais rapidamente para que possam receber essa ajuda, que evita que devam ter que vender esses ativos e é mais fácil apoiá-los com esse programa. Então, temos um ciclo paramétrico e também temos um financiamento flexível para contingências oferecido pelo Banco Mundial. Essa primeira imagem mostra a expansão vertical e horizontal. Isso tem a ver com as transferências de dinheiro que nós oferecemos. E na parte horizontal tem os beneficiários dessas transferências de dinheiro, que está dentro do programa. Há mais pessoas, isso reduz a quantidade que podemos lhe dar a cada um dos beneficiários. Então, se nós damos $50 a cada beneficiário, menor quantidade de dólares poderemos entregar a cada um deles. Temos que entregar um equilíbrio. E temos que ver se vamos acrescentar mais pessoas, se ter algum impacto. E o mecanismo também é prognosticado. Aqui temos 17% de famílias pobres. Então, temos que ver como isso encaixa dentro dos eixos verticais. E nós pensamos 3 meses que íamos pagar, porque durante esses meses achávamos que o governo ia começar a trabalhar na área de precipitações e temos que lhes ajudar através desses meses que esses pagamentos podem atender suas necessidades até o governo chegar durante esses
3 meses. Então, aqui um resumo, exemplo de 2025 do que nós conseguimos fazer, financiamento contingente, cerca de 37 milhões de dólares do IDA, recursos também 22 milhões de dólares americanos de seguro. Quando começamos com seguro, conseguimos obter recursos do seguro nos últimos 2 anos, porque esse era o período do seguro, de 2 anos. Próximo slide. E por que do seguro? O mecanismo de financiamento é simples, tinha que haver com o nível de risco, porque não há uma fórmula única para todos. Muitas vezes, a seguro pode ser ativado ou não, porque é por isso que nós tínhamos um financiamento flexível de contingência. Tem também com relação à seca, tem recursos do Banco Mundial para responder às situações. Depois do anúncio que haveria uma seca, conseguimos reorganizar os recursos e conseguimos ajudar mais de 81 mil famílias com transferências de recursos. O ano passado tivemos um evento por causa da desvalorização da moeda local de 44%, uma mega desvalorização. E a partir da desvalorização, achamos que era importante ajudar. Lembrem-se que estávamos saindo da pandemia, onde também houve cidades afetadas por enchentes e depois houve o choque econômico. Então, nós apoiamos famílias e chegamos a 105 mil famílias beneficiadas. Também transferências, uma vez a cada 3 meses e talvez, às vezes também uma única vez por uma questão de custos administrativos. Próximo slide. Aqui algumas coisas que nós aprendemos nesse período. Quando você tem regras pré-estabelecidas para o financiamento, aumenta a velocidade da resposta. E por que estamos falando isso? Porque temos diretrizes muito bem documentadas. Se isso acontecer, é isso que vamos fazer. Então, em termos de, por exemplo, caso haja um gatilho em determinado distrito, quanto tempo vai demorar para que vamos pagar os serviços? Quem pode assinar? Quem autoriza o relatório? Temos todas essas regras pré-acordadas. O departamento de desastre, os departamentos já concordaram, os serviços meteorológicos e também o Ministério de Governos Locais financiando. Então, nós achamos que isso ajudou porque no passado o governo era mais reativo. No entanto, agora, com esses sistemas,
Com a ajuda do Banco Mundial e outras instituições, o governo passou a ser mais proativo. Então, não espera mais o desastre acontecer, a catástrofe acontecer, e sim ser mais proativos de forma a responder, poder responder e se posicionar antes do choque e não durante o choque. Próximo slide. Próximos passos. Atualmente estamos em 8 distritos. Na verdade, estamos em 10 distritos. Adicionamos 2 mais. Com um novo programa, queremos expandir o mecanismo para toda a nação. Gostaríamos também de implementar os gatilhos, principalmente no norte e no sul, onde há questões de enchentes. Em alguns dos distritos a seca, mais sujeitos a secas, outros mais sujeitos a enchentes. Então, gostaríamos de estar em outros distritos no norte, além daqueles onde estamos presentes no sul. Uma outra coisa é com relação à avaliação das transferências. Estamos no final da primeira fase do programa. Gostaríamos de fazer uma revisão pós-ação para aprender e compartilhar com nossos colegas de outras instituições. Próximo slide, mas eu acho que não tem mais nenhum. Então, da minha parte é isso. Muito obrigada. Obrigada pela perspectiva, mostrando ações com o exemplo muito concreto de um estudo de caso, muito relevante, muito útil para outros países que podem aprender muito com isso. Muito obrigada e obrigada a todos os outros apresentadores que nos deram tantos tópicos, exemplos de implementação de projetos e realmente aprendizado com experiências reais e concretas. Pelas apresentações, vimos a utilização de dados, como coletar dados, como garantir que os dados adequados acabam nas agências adequadas para levar ação concreta em campo. Então, gostaria, a passar o microfone à Nina, da Google. Pode ligar a sua câmera, Nina Beckley. Algo inescapável. Dados são muito importantes nesse tipo de contexto, principalmente nos cadastros sociais. Nenhuma conversa fica completa sem inteligência artificial. Está avançando rapidamente. E quais são as oportunidades que a inteligência artificial apresenta para resiliência climática e sua proteção social, principalmente no sul global? Muito obrigada. Gostaria de agradecer a Tanase e Mulder por terem falado de exemplos concretos na Ruanda e Malawi e também outros representantes, muito importante para entender as nossas necessidades e como podemos colaborar. Da minha parte, Kim, você já me apresentou, eu sou Nina Bekele, eu trabalho na Google e eu trabalho muito com organizações internacionais e governos para oferecer tecnologia e plataformas para disseminar alertas, além de modelos de pesquisa de inteligência artificial para fortalecer alertas precoces e programas. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de passar alguns segundos com relação ao contexto do que o Google está fazendo e por que que isso é importante para a gente. Muito rapidamente.
No Google, a nossa missão é organizar essa informação e tornar acessível universalmente. Em momentos de catástrofe, essa missão vem com uma grande responsabilidade. Quando você está numa situação de catástrofe, de desastre, você precisa de plataformas como a Google para ter o contexto, entender o que está acontecendo, como estar seguro, se você deve ser evacuado. E isso é muito importante para nós. Então, o tópico que estamos discutindo hoje, resposta climática e segurança social, é muito alinhado com o que a gente está fazendo nesse espaço. E como estamos abordando isso? Há duas áreas é, dados críticos, como, por exemplo, alertas. Então, nós temos plataformas Google Search, Google Maps e também recursos críticos que estão disponíveis nas plataformas. Por exemplo, nos últimos 4 meses, ajudamos pessoas a obter 3,6 bilhões, mais de 10 milhões de informações por dia informação relacionada a desastre. E como é que a gente consegue fazer isso? Quando uma organização publica um recurso, pelo protocolo de alerta comum, há organizações que lançam alertas. Então, esse protocolo é padrão e ajuda as suas organizações a disseminar informações que afetam a sua população. Temos também o nosso hub de pesquisa, Research Hub. E qual é o papel da inteligência artificial nesse? Nós temos o Hub, temos DeepMind e Research da Google. Nós desenvolvemos modelos de inteligência artificial que abordam as principais questões do planeta. Fazemos isso por duas razões. Temos talento em engenheiros e, ao mesmo tempo, temos um poder computacional muito vasto. Então, conseguimos rodar modelos muito complexos e focamos aplicativos da Terra e entre outros. Por exemplo, previsão do tempo. Muitas das organizações nesse webinário também predições, detecção de terremotos ou outros eventos climáticos aqui. Então, são algumas áreas dos nossos grupos de pesquisas. Trabalhamos com organizações internacionais e governos para traduzir esses modelos para algo concreto. Por exemplo, para a previsão de enchentes, continua sendo um dos maiores riscos mais destruidores e muito difícil prever as enchentes, principalmente em áreas onde não há muitos dados. Nós, nos últimos anos, desde 2018, mais precisamente, a gente vem procurando ver como a gente pode focar em enchentes. Desenvolvemos um modelo que pode prever com 7 dias de antecedentes em muitos países, com uma população total de mais de 2 bilhões de pessoas. Esse é um modelo global que conta com dados disponíveis globalmente e também nós conseguimos treinar o modelo e aprender com os países que têm muitos dados disponíveis e podemos compreender o que é uma enchente, quais são as causas e também conseguimos fazer previsões em locais onde não há dados suficientes ou dados limitados sobre enchentes. Então, nesse caso, é uma grande evolução para as previsões ribeirinhas e conseguimos também previsões em áreas onde não há muitos dados, que é muitas vezes o caso no sul global. E sempre que possível, nós nos alinhamos também com o princípio, então a gente consegue oferecer essa previsão para as autoridades nacionais e eles podem operar e lançar alertas às suas comunidades
através dos seus próprios canais diretos. Para Kim, eu acho que você quer fazer uma pergunta. Então, vou deixar você fazer a sua pergunta. Não, é uma pergunta muito breve, porque a gente tem que passar para a sessão de perguntas e respostas. Você pode compartilhar um exemplo de como os seus modelos de inteligência artificial ajudaram as comunidades a ficarem seguras? Ah, um prazer responder isso. Então, vou dar três exemplos e eu vou ser breve. Um exemplo é colaborar com organizações e agências do Uruguai, da República Tcheca, ajudar a treinar o modelo de previsão de enchentes com dados locais. Com base nessa avaliação, conseguimos identificar que modelos de inteligência artificial globais muitas vezes vão melhor do que desempenham melhor do que outras previsões. E com dados locais, o desempenho ainda é melhor. Então, a gente trabalha com agências de meteorologias e de forma muito concreta, um aspecto que eu gostaria de destacar é o nosso trabalho com o World Food Programme e as autoridades de Ruanda, como mínima, para dar acesso às nossas previsões de enchente, ajudar a informar aos sistemas de alerta precoce e agora está na fase de avaliação e como abrimos esse modelo para integrar dados locais. E o outro exemplo é o governo da Nigéria, que utilizaram a nossa previsão para ação na Nigéria. O que fizeram foi utilizar a previsão e integraram dados locais para construir uma plataforma de inteligência e foi utilizado como um dos gatilhos que já foram mencionados hoje e que, se atingido o gatilho, isso leva a várias ações para ajudar a segurança das pessoas. Isso foi lançado no ano passado, alguns meses, para cobrir 370 mil pessoas e agora estamos expandindo esse programa com colaboração com algumas das organizações que estão aqui no webinário e acreditamos, em termos gerais, que a inteligência artificial oferece uma oportunidade para oferecer melhores insights para resposta de alertas precoces, principalmente em termos de proteção social. Mais ou menos, eu tenho muitos outros estudos de caso e recursos que vocês podem utilizar e que eu posso colocar aqui no bate-papo. Ah, seria excelente colocar alguns desses estudos de caso no bate-papo para o pessoal clicar e consultar mais tarde. Muito obrigado pelos exemplos do Uruguai e outros países. Agora eu gostaria de passar a sessão de perguntas e respostas do nosso público. Duas perguntas para o Malawi, talvez uma já tenha sido respondida. Tem algumas perguntas que já foram respondidas. Se quiserem, podem clicar ali na pastinha e ler. Uma pergunta do Malawi por parte de Akin. Durante quanto tempo vocês usam o Prism? Ele prevê, o Prisma prevê tanto seca quanto enchente? Gostaria de comentar, por gentileza? Sim, Muder. Sim, posso responder. O Prisma, a gente usa há 2 anos. Cerca de 2 anos utilizamos essa plataforma, tanto para enchentes quanto para secas. Conseguem ouvir? Ah, deu uma falhada no começo, mas agora já está estável. Eu estava dizendo que a gente está utilizando essa plataforma há 2 anos e prevê tanto secas quanto enchentes, você falou. Sim, muito bem, muito obrigada. Outra pergunta da Sara Borré.
excelente apresentações. Onde os atores humanitários estão presentes? Quais têm sido as barreiras e o que vem engajando nas atividades de respostas? Como é que é o alinhamento entre atores humanitários e governos? Eu abro para todos os palestrantes, a não ser, Sara, que você deseja fazer essa pergunta por alguém específico? Então, simplesmente se desmuteiam e podem utilizar o microfone. Joe, será que você quer fazer um comentário? Olá, me escutam bem? Sim, escutamos. Isso. Então, desculpe, será que você pode repetir a pergunta novamente? Claro, posso. Em contextos no qual a presença humanitária, o que conseguiram fazer em termos de resposta, quais são as prioridades de alinhamento? Ah, é uma pergunta cheia de informações? Sim. Hum, eu vou pegar o elemento mais básico, a verticalidade e definir os procedimentos operacionais. Eu acho, em alguns casos, que a função das organizações humanitárias tem sido agir como uma união para que todo mundo pudesse sentir essa presença e um diálogo que pudesse acontecer a partir desse intercâmbio. Se nós estamos organizando através de uma agência de desenvolvimento humanitário, do ponto de vista humanitário, temos que entender que trabalhar com essas agências, ter em conta isso também, ter diferentes agências. É uma resposta rápida, seria uma colaboração entre todas as agências. Eu peço desculpa se eu não respondi a sua pergunta, mas fiquem à vontade de fazer qualquer comentário se for necessário. Eu posso ampliar a minha resposta. Muito obrigada, muito obrigado, Joe. Eu acho que você respondeu muito bem. Temos 3 perguntas aqui. Eu acho que há perguntas específicas de países para ver primeiro, depois as gerais. Eu vejo aqui mais uma da Costa Rica. Eu vou tentar. Aqui a pergunta é do Mariano Hoyos. Para Costa Rica, que fluxos de dados existem atualmente e quais arranjos nos permitem fazer esse intercâmbio? Será que a nossa palestrante da Costa Rica pode responder? Claro, posso. Muito obrigada pela oportunidade. A informação que nós temos está cadastrada em diferentes bases de dados. Temos informações captadas diretamente pelas pessoas e os profissionais no âmbito social, que, por sua vez, tem seu repositório em cada uma das instituições. Então, podemos falar de informação da conformação das famílias, onde podemos ver diferentes temáticas e, de todos modos, essa instituição capta uma base de dados onde nós poderíamos considerar formação de condições de trabalho, para ver se está em condição formal, fazendo o seu trabalho, qual a renda que recebe por esse trabalho, o salário e o que acontece nesse cadastro. Como eu mencionei na minha apresentação, a informação correspondente aos serviços elétricos, que está na grande maioria,
com sistemas de eletricidade. Então, ali nós podemos ver qual é o custo elétrico pelo qual estão utilizando. E assim podemos falar de diferentes bases de dados, das quais nós temos o quadro jurídico, que é o que nós utilizamos para ter essa informação. Nós assinamos uma convenção com as instituições e aí começamos o desenvolvimento dos sistemas para poder ter essa interoperabilidade e, de todos os modos, também temos articulação com o Cadastro Nacional, onde podemos saber se uma pessoa faleceu, e sabemos isso imediatamente, e podemos saber a sua identificação, podemos identificá-la dentro da nossa base de dados com seu número de identificação e outros cadastros que se encontram lá, e também comparar isso com o cadastro da propriedade, e se a sua família ou não tem algum território em seu nome. Nesse caso, começamos um processo de intervenção para saber se isso sempre esteve disponível ou não. Mas esse é o tipo de informação que nós temos. Tentamos que seja o mais rápido possível. A ideia é contar com a informação atualizada toda vez que se faz uma intervenção, mas sempre definindo isso 2 dias, 3 dias, uma semana, dependendo da situação. Muito obrigada. Muito obrigado por essa resposta tão abrangente e esses outros mecanismos. Temos 2 perguntas, eu vou lê-las juntas. Tem a ver com a proteção de dados, então eu gostaria de Alexandre e George de fazer seus comentários. Eu vou ler a pergunta aqui. A primeira é do Alexander Lazowski. Diz: para os países alinhados com os padrões de proteção de dados da União Europeia, que modelos de interoperabilidade permitem uma ação efetiva precoce de advertência sem manter perfis centralizados das famílias? Existem exemplos de sistemas de resposta a crises que reconciliem essa resposta rápida às crises com os princípios de minimização de dados? A outra pergunta é de Naizenga Generosi. Peço desculpas se estou lendo o nome erradamente, mas a pergunta diz: mencionando a etnicidade, pode ajudar a reduzir as desigualdades em alguns contextos, mas também acarreta riscos que podem reforçar a estigmatização em outros. Como vocês mitigam o risco de estigmatização ou exclusão relacionado com mencionar a etnicidade? Alex, posso ir? Pode. Eu vou começar pela primeira, que é uma pergunta muito importante, que tem a ver com a privacidade e a proteção dos dados. Obviamente, há princípios-chave que tentamos seguir especificamente para o programa. Eu acho que há muitos atores que desenvolvem uma função muito importante nesse sentido. Vocês já sabem que estão esses dados que às vezes são proprietários, e por conta da proteção dos indivíduos, há formas nas quais pode ser utilizados dados de forma autônoma, que não é tão específico quanto ir para a informação das famílias, no sentido de que se vocês estão desescalonando com um prognóstico numa rua ou numa região, talvez não deve colocar em risco a informação de nenhum indivíduo. Temos que agregar os dados e talvez agir nesse sentido, desde essa perspectiva. A respeito dos padrões da proteção de dados da União Europeia, não estou exposto à informação sobre etnicidade, por isso eu peço desculpa. Sim, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, Alexandre? Não, nem tanto. Eu também não trabalho
com quadros de informações da União Europeia. Eu me pergunto se algum colega da iniciativa de convergência de dados tem informação nesse sentido, porque eu não tenho muito mais para comentar. Obrigado. Temos outra pergunta que eu acho que será a última por conta do tempo, que é de Vansa Watani. Para a Ruanda, há exemplos nos quais as soluções de tecnologia foram planejadas, mas não podem ser escalonadas por conta de limitações institucionais, técnicas ou relacionadas a recursos. Atanasi, será que você pode responder? Será que você pode repetir a pergunta? Sim, a pergunta é da Ruanda. Há exemplos nos quais as soluções tecnológicas foram planejadas, mas não conseguiram ser escalonadas por conta de limitações institucionais, técnicas ou relacionadas a recursos. Sim, a limitação principal tem a ver com orçamento, porque são orçamentos do Tesouro Central e, por exemplo, no nosso caso, eu diria que podemos cobrir a questão das secas e das alagações, mas nós estamos tentando também incluir outros riscos, porque tem sistemas de informação que poderia ser algum tipo de sistema que tenha em conta diferentes riscos que necessitamos integrar, mas por conta de limitações orçamentárias, porque dependemos dos doadores ou de outras situações ou outras agências, nós pensamos que a futuro deveríamos cobrir todos os riscos, mas para ser sinceros, temos algumas limitações, especialmente em termos de orçamento, especialmente para pacotes alimentares. Esses são alguns dos exemplos, mas nesse setor necessitamos ter sistema multirrisco, mas isso vem muito lentamente. Muito bem, obrigada. Muito obrigada por essa resposta tão cordial. Eu gostaria de voltar aonde começamos, com o Joe. Joe, uma pergunta bem rapidinha para você. De acordo com a sua experiência, quais fatores causam toda essa hesitação na hora de compartilhar informação com sistemas de proteção precoce ou as agências de atenção? Vocês me escutam bem? Escutamos, sim. Eu não diria que há uma hesitação em compartilhar os dados, eu diria que há obstáculos. Talvez você poderia categorizá-los como institucionais ou técnicos, técnicos mais do que nada. Você se encontra em alguns cenários que têm diferentes estruturas que têm a ver com esses dados justamente, e a cobertura seria baixa em termos de intercâmbio de frequência de dados, obviamente a qualidade de dados e compreender o ciclo de vida dos dados que vai de uma coleta do dispositivo e, por exemplo, estão procurando a umidade do solo e outros sistemas para tomada de decisão. Esse tipo de rastreio dos dados é um componente claro para compreender, mas todo mundo está aprendendo. Então, sim, tem desafios técnicos estruturais e relacionados com os dados, mas no lado institucional, obviamente, como nosso colega da Malawi mencionou, as funções e as responsabilidades em termos de mecanismos de coordenação das instituições são muito importantes. Então, uma vez que você tem clareza sobre qual instituição tem o mandado e pode ativar esse protocolo e quais recursos utilizar, se estiverem disponíveis, eu acho que essa seria uma possibilidade também para inibir esse intercâmbio, porque eu acho que todo mundo valoriza
esse elemento que salva vidas por conta da resposta precoce. Muito obrigada, obrigada por ter salientado isso que é muito importante, para onde nós temos que avançar. Eu quero agradecer a todos os nossos palestrantes por estarem aqui. Muito obrigado também para todos os nossos participantes por esse engajamento no webinário. Muito obrigado por todas as suas perguntas e interações no chat. Nosso próximo webinário será 24 de fevereiro, do meio-dia para as 2 da tarde. O cadastro será através da socialprotection.org. Se vocês quiserem se engajar com DCI, é um grupo aberto. Vocês podem dar consenso, podem dar suporte à construção de consenso e compartilhar feedback. Como vocês podem participar? Bom, vocês podem compartilhar material existente, ver as discussões. E, obviamente, vocês podem trabalhar com esse comitê. Mais uma vez, muito obrigada. Por favor, fiquem à vontade de visitarem o nosso site. Espero vê-los em 24 de fevereiro no nosso próximo webinário. Muito obrigada.